A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu me chamo Thalita e eu fui escalada de hoje para trazer algo de Deus para a sua vida. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de falar do seu amor, de falar da sua palavra. Quero agradecer também ao pastor Estênio, diácono Daniel, presbítero Sandro e todo o departamento da mocidade aqui de Sertânia. Eu vou falar hoje sobre a importância dos sonhos de Deus nas nossas vidas. O meu texto base está em Gênesis capítulo 41 e versículo 38 ao 39, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há entendido e sábio como tu. Eu anotei aqui uma frase que me veio quando eu estava lendo, que fala assim: os sonhos te dão esperança e te ajudam a ter foco. A Bíblia ela é bem clara quando ela nos relata o início da trajetória de José até o Egito, até os últimos dias de sua vida. José ele tinha na faixa de uns 17 anos quando ele foi jogado dentro de um poço, quando tudo na sua vida começou a, entre aspas, dar errado. Porque é o que a gente pensa quando não está indo conforme o que a gente quer. Então, a Bíblia nos diz que um dia o pai de José deu uma túnica colorida para ele. E se os irmãos de José tinham raiva dele, mais do que triplicou quando ele ganhou essa túnica. Porque além de José caguetar os seus irmãos, ele tinha que ganhar um prêmio por causa disso. A Bíblia diz que os seus irmãos ficaram muito irados. E pior ainda, eles ficaram quando José começa a falar dos seus sonhos. Agora imagine aí, num almoço de família, todo mundo sentado na mesa, aquele monte de filho, um monte de esposa, marido, todo mundo calado comendo, José começa a contar o sonho dele. Os irmãos deles ficaram bem furiosos. Então, se irritaram com o jeito de José de bom moço, sendo o que o pessoal fala, né? O santinho, só queria ser o santo. Então, os irmãos dele ficaram com muita raiva, a ponto de planejarem a morte de José. Um dia, tudo que acontece na nossa vida, entenda, é divino. Entenda, se você tem promessas, se você tem sonhos de Deus na sua vida, eu não tô falando dos seus sonhos na sua vida, eu tô falando dos sonhos de Deus para sua vida. São coisas completamente diferentes. Eu ter o sonho de ser engenheira não significa que é o sonho de Deus para minha vida. Talvez o sonho de Deus para minha vida seja outro. A gente vai ver isso. A Bíblia nos diz que José, na faixa desses 17 anos aí, ele chegou a um determinado ponto da sua vida e o seu pai disse assim: José, vem aqui que eu tenho uma missão para você. Daí José foi, como todo filho obediente que é, ele foi obedecer ao pai dele. E o pai dele disse: José, vai lá no campo e vê o que teus irmãos estão fazendo. E traz notícia para mim, vê se tá tudo certo com o rebanho, se não tem nenhuma ovelha perdida, machucada. Vê lá o que tá acontecendo e vem me falar. Ele disse: tá bom, meu pai, eu vou. E ele foi. A Bíblia diz que José estava indo na direção errada. A Bíblia disse isso. E em Gênesis capítulo 37, versículo 15, a Bíblia nos relata: José andava na direção errada. O que eu pensei quando eu li isso? Eu pensei, ele estava indo na direção errada porque não era a direção do poço. Porque José teve que ir para dentro do poço. Às vezes você está indo na direção errada. Você quer driblar o poço. Você tem que passar pelo poço. E aí José chegou e naquela direção, no caminho que ele estava, e tinha um senhor lá
A Bíblia não diz o que aquele senhor estava fazendo, mas ele foi muito importante porque ele colocou José na direção do poço. Ele viu José perdido, assim, jovem. O que esse jovem tá fazendo aqui, meu Deus do céu, sozinho? Ele deve estar perdido. E ele disse: ô jovem, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Ele disse: olha, eu tô procurando meus irmãos que estão com um rebanho assim, falou provavelmente as características dos irmãos. E ele disse: olha, eu vi essa quantidade de gente com um rebanho mesmo de ovelhas, mas não é dessa direção aí não. É a outra direção. E José foi na direção, confiou na direção que o homem falou e foi. Antes de José chegar perto dos seus irmãos, eles o viram. A Bíblia diz que quando eles avistaram José, disse: lá vem o sonhador, vamos matar ele. A Bíblia nos relata que José inocentemente, sem saber o que ia acontecer com ele, sem saber absolutamente de nada, pensava que ia ser só mais um dia que ele ia trazer notícias dos seus irmãos para o seu pai e ia ficar tudo bem. A Bíblia nos relata que eles chegam à conclusão de jogar José dentro de um poço. Diz que a Bíblia nos relata que foi um dos irmãos de José que interviu e disse assim: não vamos matar ele não, ele é nosso irmão, ele é nosso sangue, a gente não vai matar ele, mas não pense que é porque o irmão dele era bonzinho, porque o irmão dele também tinha raiva. Era a mão de Deus para preservar a vida de José, para que os sonhos de Deus se concluíssem na vida dele. José não sonhava um dia eu vou ser rei, um dia eu vou ser governador do Egito, de uma nação, de um povo. José não sonhava isso. Deus o preparou para isso. Deus colocou esse sonho em José. Não era o sonho de José. Não era. José, a única coisa que ele ia ser era um pastor de ovelhas, um pai de família, mas Deus colocou em José um propósito. E Deus, quando colocou um propósito na vida de José, viu que se ele continuasse ali, não ia dar certo. Porque quem era que ia lá, ia bater na porta dele: ei, tu é hebreu, vamos aqui me ajudar ali, que me mostraram um sonho e vai passar uma fome aqui. Não, não é assim que funciona. Quando Deus preparou José, foi por caminhos que ele jamais imaginou que ele passaria. Pessoas que ele jamais, por mais raiva que os seus irmãos tinham, e ele sabia disso, ele jamais imaginou que seus irmãos teriam capacidade e coragem de fazer o que fizeram. Mas era tudo projeto de Deus. Eu fiquei imaginando ontem o quanto José não chorou, o quanto José não se sentiu triste, arrasado, decepcionado, longe de casa, longe da proteção do seu pai, do carinho do seu pai. Não foi fácil em nenhum momento. Só que os sonhos de José, os sonhos de Deus na vida de José eram mais fortes do que a depressão, eram mais fortes do que a tristeza que ele estava sentindo. Porque se tinha uma coisa que era certa na vida de José, era que os sonhos de Deus na vida dele iriam se realizar, iriam se cumprir. Custasse o que custasse, ele poderia passar por onde for, mas a vida dele seria preservada e o que Deus tinha para a vida dele iria se cumprir, para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida dele, que foi para isso que ele nasceu. Então, quando os seus irmãos jogam dentro daquele poço, a Bíblia diz que esse irmão saiu, um dos seus irmãos saiu, e quando voltou, os outros já tinham vendido. Esse irmão se lamentou muito, porque era mais preocupação, eu vou dizer isso, do que o pai iria fazer com ele, das consequências que o pai iria arcar sobre eles, do que arrependimento, do que qualquer outra coisa, do que culpa. Era preocupação das consequências. E José
foi para o Egito para ser vendido como escravo, de filho preferido, de filho privilegiado, de filho amado para escravo. E quando chega no Egito, ele é comprado como escravo por um eunuco. Algumas traduções dizem eunuco, outras traduções de Bíblia dizem capitão da guarda do Potifar. E quando José chega na casa de Potifar, Potifar nota em José um grande talento. Quando algumas pessoas olham para você e falam: nossa, mas você vai longe. Eu noto que você vai muito longe, você tem muito potencial. E outras pessoas ouvem isso, você se sente constrangida. Mas existem coisas nas nossas vidas que a gente não consegue evitar. E José, tudo que ele tocava era abençoado. Tudo que José fazia era bom, dava certo. E isso não tinha como ele esconder de ninguém, por mais que ele quisesse. Então, quando ele chega na casa de Potifar, tudo que ele faz é bom. Tudo que ele planeja dá certo. Tudo que ele fala que vai fazer acontece. Tudo sobre economia, tudo sobre plantação, jardinagem. Esse menino sabia tudo, dominava tudo. Ele era muito inteligente. E a mulher de Potifar analisava tudo isso. Quando você pensa que nada consegue ficar pior, você está errado. Porque existem coisas nas nossas vidas que nós não conseguimos evitar. E José chegou ali como escravo e agora já era mais do que mordomo da casa de Potifar. Quando Potifar não estava, José assumia tudo, nunca nada saía do controle de José. Ele tinha domínio para tudo, ele sabia resolver tudo. E a mulher de Potifar analisava ele, jovem, inteligente, bonito, próspero, uma pessoa de talento, uma pessoa bonita. E ali ela simula uma armação, um complô contra José para atentar contra a sua vida de novo. E José poderia muito bem ter pensado da seguinte forma: eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu tô aqui como escravo. O meu pai nem sabe que eu tô vivo. O meu pai eu acho que nem lembra mais de mim. Então eu vou fazer o que der na minha telha. Vou abandonar esse negócio de sonho que não tá dando nada pra mim. Eu só tenho sofrido, eu só tenho sido vendido como escravo, eu só tenho saído da casa do meu pai como um filho que não merecia tudo aquilo, eu só fazia tudo certo, nunca fiz nada errado e eu só ganhei isso. Ele poderia muito bem ter falado desse jeito. Porque quando seus irmãos arrancam a sua túnica, eles estão ali dizendo: você não merece isso. Isso não lhe pertence. Você não é merecedor. Tá aqui, ó, os teus sonhos. Tá aqui, ó, os teus projetos. Tá aqui, ó, sonhador. Teus privilégios. Pensavam que os sonhos de José dependiam daquilo. Só que não eram os sonhos de José. Eram os sonhos de Deus na vida de José. E quando José é assediado pela esposa de Potifar e acontece toda aquela cena, aquela situação que ele é preso, jogado na prisão por conta de tudo aquilo, porque Potifar diz, nas escrituras está escrito que tudo foi dado a José para ele fazer o que quisesse, menos a esposa de Potifar. Então, ele foi jogado na prisão. Quando José chegou ali na prisão, ele começou também
Tudo que ele fazia prosperava, não tinha como José esconder, não tinha como ele esconder. Não tem como você esconder sua luz, não tem como esconder o seu brilho, não tem como esconder os sonhos de Deus na sua vida. Não tem como, porque onde quer que coloquem você, não vai conseguir. Não tem como colocar uma luz e esconder ela. A Bíblia mesmo diz, não tem como esconder uma luz, não tem como esconder uma cidade que é iluminada. Não existe. Podem tentar abafar você, podem tentar prender você, sufocar você, arrancar a sua túnica, mas não conseguem, não vão conseguir, porque os sonhos de Deus na sua vida são bem maiores. Eu não tô falando de um sonho de eu ser um engenheiro, eu não tô falando de um sonho de você ser, eu tô falando dos sonhos de Deus na sua vida. Eu não tô falando dos sonhos de você para você. Tô falando dos sonhos de Deus para você. Então, quando José chega ali na prisão, o carcereiro nota. Esse rapaz tem muito potencial. Nossa, mas esse rapaz, não sei o que ele tá fazendo nessa prisão, não sei que crime ele cometeu, meu Deus. Era impossível você olhar para José e concluir que ele fez algo errado. Então, o carcereiro começa ali a ter muita confiança de José. Quem tem confiança em um prisioneiro? Quem tem confiança é uma pessoa que está na cadeia? Ninguém. E José, ele conseguiu isso, porque José, ele tinha base fixa. José, ele tinha Deus como ponte, ele tinha Deus como seu chão. Por mais que tudo aquilo, eu tenho certeza que José, você acha que José era super-herói? José tinha problemas, José com certeza, quando chegava à noite, depois daquele trabalho naquela cadeia, com certeza de limpeza, do que é que seja, ele deitava à noite e pensava no que seus irmãos fizeram com ele e que tudo aquilo que ele estava passando, meu Deus do céu, foi processo daquela venda, foi processo daquela túnica, de tudo aquilo. Com certeza ele pensava isso toda noite. Mas José conseguiu superar com a ajuda de Deus. Então, quando o rei manda um copeiro e um padeiro para a cadeia, para a mesma prisão que José estava. Olha, Deus trabalhando. Você e eu, a gente não entende como Deus trabalha. A gente não sabe, a gente não faz ideia quais são os caminhos. José estava indo na direção errada, não era a direção do poço. Você está querendo driblar o poço? Quantas vezes ele vai dizer para você que não é por aí, que não são os seus sonhos, mas são os sonhos dele para você? Então, José ali naquela prisão, aqueles prisioneiros, o carcereiro, o copeiro, desculpa, e o padeiro, eles têm um sonho. E quando é no outro dia, amanhece eles meio perturbados com aqueles sonhos, sem entender nada. E José era amigo de todo mundo e chegou neles assim e fez: Eu tô percebendo que vocês estão assim meio angustiados, meio aflitos. O que aconteceu? E que eles contam, relatam os seus sonhos. José interpreta os sonhos através de Deus. José interpreta os sonhos deles. Ele diz: padeiro, você infelizmente não tem uma boa notícia não. O rei vai mandar matar você. Mas copeiro, você vai sair daqui. O rei vai restituir o seu cargo. Você vai continuar sendo o copeiro do rei. E assim aconteceu. Depois de alguns dias, o rei mandou soltar o copeiro, matar o padeiro. E quando aquele prisioneiro vai saindo, José diz assim: Lembra de mim quando tu sair daqui? Isso foi, eu não vou dizer que foi um ato desesperado, porque qualquer um de nós faríamos isso. Qualquer um de nós pediríamos ajuda, porque José ficou muito tempo, agora foi muito tempo nesse molde, se encaixando no molde de Deus assim. E saiu da prisão, o copeiro, e quando esse copeiro sai da prisão, passado aproximadamente uns 2 anos, se não me engano, a Bíblia nos relata que o rei tem um sonho, e nesse sonho tinham 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras e 7 espigas gordas, e as magras
devoravam as gordas, tanto as espigas como as vacas. E o rei se perturba muito com aquele sonho e, atordoado, fala assim: não tem ninguém nesse reino que consiga interpretar o meu sonho. Eu tô desesperado, aflito. E ali o copeiro toma coragem de se dirigir ao rei e fala assim: olha, rei, eu me lembro muito bem dos meus erros. E teve uma vez que o Senhor, muito irado, mandou eu e o meu amigo, o padeiro, para a cadeia. E lá a gente sonhou um sonho assim, contou pro rei, e tinha um jovem hebreu que ele interpretou os nossos sonhos. E aconteceu que, da mesma forma que ele interpretou, aconteceu. E quando o rei ouve as palavras do copeiro, ele diz assim: então manda chamar esse homem, eu não quero nem comer mais nada. Eu quero que chame esse homem aqui e que resolva isso. E a Bíblia diz que, se eu não me engano, é em Gênesis 41:14, que fala assim, deixa eu ver aqui. Disse: então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Ali aconteceria uma nova etapa da vida de José, e ele nem sabia. Quando o rei chama José, ele disse: eu soube que tu tem a interpretação do meu sonho. Ele disse: de mim o senhor não espere nada, mas Deus, ele tem a interpretação que trará paz ao rei. Em nenhum momento, entenda, José deixou de acreditar nos sonhos de Deus para a vida dele. Em nenhum momento, apesar de quererem sufocar os seus ideais, quererem sufocar os seus sonhos, mesmo com a pouca experiência de José ter sonhado com toda a família, porque não era um sonho de toda a família, era um sonho de Deus para José, era um sonho particular. E então ele entendeu ali qual era o seu propósito, porque até então eu tenho certeza que José não fazia ideia de como aconteceria, de como surgiria tudo. Mudaram tudo, o visual de José, levaram ele à presença do rei. Ele disse essas palavras que comoveu com certeza o coração de Deus, porque José já tinha andado com perfeição, com retidão diante de Deus. A Bíblia não mostra em nenhum momento que José tropeçou como Davi, tropeçou como Sansão. José não fez isso. E ele era jovem, como eu, como você. E José, ele dá a interpretação dos sonhos. Ele diz: ó, rei, não são dois sonhos. É um sonho só. O Senhor sonhou duas vezes, sabe por quê? Porque Deus tem muita pressa. Deus tem muita pressa para realizar isso. José não estava nem entendendo o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: Deus tem muita pressa de realizar os sonhos dele na minha vida, rei. Eu passei aqui tudo isso porque Deus tem pressa de realizar os sonhos dele na minha vida. Então, o rei, ele se atreve ainda, Deus dá aquela ousadia para José. José nunca teve medo de falar nada. José entregava os seus irmãos, se estivesse fazendo errado mesmo. Ele não aceitava de jeito nenhum. E quando chegou diante da presença do rei, disse: olha, rei, se eu fosse o Senhor, eu estocaria comida, sabe? Eu pegava esses alimentos, colocava em uns sacos grandes assim, colocava várias reservas de comida, porque a fome não vai ser só aqui não, rei. A fome vai ser muito grande, vai alcançar muitos lugares. E o Senhor fazendo isso vai melhorar a economia do Egito. O Senhor fazendo isso vai fazer com que as coisas fluam melhor para aqui. Olha, vai ser um lugar onde as pessoas vão vir comprar alimento. Então, vão dar qualquer coisa por comida. Então o rei, olhando aquelas palavras de José, de firmeza, aquelas palavras de sabedoria, disse: todas as pessoas que estavam reunidas ali naquela sala, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus?
José passou por tudo aquilo, mas os sonhos de Deus foram muito maiores do que todas as coisas que José passou, do que todas as decepções que José passou, porque ele superou todas. Através dos sonhos de Deus, José foi um homem grande, foi um homem que o seu nome se estendeu por muitas gerações e hoje, ainda hoje, a gente fala sobre ele e do quão grande foram os sonhos de Deus na vida dele. Então, tente entender que os sonhos de Deus, eles são primordiais na sua vida. Os sonhos de Deus, eles são muito maiores na sua vida do que os seus próprios sonhos. Você vai querer andar na direção errada? Você não pode driblar o poço. Você tem que ir pelo poço. Mas entendam que Deus não vai fazer com que você seja sufocado e a sua vida vai ser preservada para que o nome dele seja glorificado através das suas vidas e os sonhos de Deus na sua vida, eles vão se cumprir. Eu quero agradecer a vocês por esses minutos ouvindo algo da parte de Deus. Eu espero que esta palavra alcance muitas e muitas e muitas vidas. E agora vamos fazer uma oração para finalizar. Vamos orar pelos nossos sonhos, vamos orar pelos sonhos de Deus nas nossas vidas. Vamos orar por todas as vidas que vão ser alcançadas através desse trabalho que Deus colocou no coração de todo o departamento da mocidade. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Que por mais, Senhor, que nós sejamos falhos, Senhor, e que nós estejamos em tempos difíceis, Senhor, e que as pessoas dizem que não temos tempo para sonhar, e as pessoas dizem que não temos tempo, Senhor, para sermos servos bons e fiéis, que temos que nos preocupar com as coisas desta vida. Meu Deus, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos preservado, e eu tenho certeza que os seus sonhos nas nossas vidas vão se concretizar. Senhor, meu Deus, restaura as forças, Senhor, dessas pessoas que estão, Senhor, sem forças. Restaura, Senhor, o ânimo de cada um desses ouvintes, Senhor. Que a tua palavra chegue, Senhor, a muitos e muitos e muitas pessoas, muitos corações. E que esta palavra, Senhor, tenha efeito. Que esta palavra seja de ânimo, Senhor. E que nós entendamos que os teus sonhos são maiores, Senhor. Que os teus pensamentos são maiores. E que, Senhor, meu Deus, meu Pai, os teus caminhos, Senhor, são perfeitos e não são os nossos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos ajude, Senhor, a andar, Senhor, nos teus caminhos, então. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor. Meu Deus, meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém.